Abra os seus braços, vá de encontro ao Redentor. Deixe para trás o que... Bom dia, querido amigo do programa Coração para Amar, aqui na TV Universitária. Mais um domingo juntos para vivenciarmos a Palavra de Deus. Neste domingo, onde nós queremos rezar pelos nossos catequistas e também por todas as vocações leigas. Parabéns a você, querido amigo leigo, que dedica a sua vida na obra da nossa Santa Igreja, fazendo que tantas pessoas encontrem no seu trabalho também um encontro e uma experiência pessoal com Deus. Obrigado pelo seu sim, obrigado pela sua doação. Com certeza, o coração de Jesus se alegra com a sua vida, o coração de Jesus se alegra com o teu chamado e principalmente com o teu sim doado. E hoje nós queremos também meditar um pouquinho da palavra de Deus. Que essa palavra seja sustento para a nossa vida, seja remédio para as nossas dores e principalmente forças para vencermos os desafios da nossa vida. Nós somos convidados a juntos mergulharmos na palavra de Deus. E depois, na experiência da adoração eucarística, fazermos também o nosso encontro pessoal com Ele. O nosso momento de oração, o nosso momento de adoração, aquele que é o centro das nossas vidas, aquele que é o sentido da nossa existência. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois versículos de 7 a 14. Certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para fazer refeição, e eles o observavam. Jesus contou aos convidados uma parábola ao notar que eles escolhiam os primeiros lugares. Disse-lhes: quando alguém convidar você para um casamento, não se ponha no primeiro lugar. Alguém mais importante que você pode ter sido convidado por ele, e quem convidou pode lhe dizer: dê o lugar para este. Então, todo envergonhado, você terá que ocupar o último lugar. Ao contrário, quando for convidado, ocupe o último lugar. Assim, quando chegar aquele que o convidou, lhe dirá: amigo, venha mais para a frente. Isso será para você uma honra diante de todos os convidados. De fato, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E Jesus então disse a eles: quando você oferecer um almoço ou um jantar, não convide seus amigos, nem seus irmãos, nem seus parentes, nem os vizinhos ricos, porque estes poderão, por sua vez, convidá-lo também, e essa já será para você a recompensa. Pelo contrário, quando você der uma festa, convide pobres, aleijados, coxos e cegos. Você será feliz então, porque esses não têm com que lhe retribuir, e você será recompensado na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus mais uma vez, no caminho para Jerusalém, nos revela o seu reino. E hoje Ele quer nos revelar e nos mostrar o seu reino através de um banquete. Nós sabemos que para o povo judeu, o banquete era sempre lugar de encontro, lugar de amizade, lugar de partilhar a vida e a história. E é neste lugar da partilha de vida, da partilha da amizade, da partilha da irmandade que Jesus hoje quer nos ensinar. Nos ensinar mostrando que o reino de Deus também é assim. É como um grande banquete que acolhe a todos, que não faz acepção de pessoas. É por isso que Jesus nos mostra hoje que o nosso caminho e as nossas escolhas neste banquete deve ser sempre seguindo a vontade daquele que convidou. É Jesus que nos convida para o banquete junto com Ele. É em Jesus que nós devemos ceiar, na sua mesa, na sua história, na sua vida. É com Ele que nós devemos construir a nossa realidade. É com Ele que nós devemos construir também a nossa opção pelo reino. E quando nós fazemos esta opção, a opção por Jesus, no banquete da nossa vida, nós devemos servir a tantos outros irmãos. É por isso que Jesus nos convida e convidou também aqueles que estavam à mesa a convidar para o seu banquete, não aqueles que poderiam nos retribuir ou que poderiam lhes retribuir, mas sim
convidar aqueles a quem não poderia nos dar nada em troca, porque a nossa recompensa não está centrada aqui neste mundo, mas está centrada na nossa vida em Deus, principalmente no banquete na cidade celeste. E nós também sabemos, já pelo contexto histórico que nós tanto já ouvimos falar, que na época de Jesus, tantos os coxos, os aleijados, aqueles que não podiam ou não tinham uma consideração mais forte diante da sociedade, estes eram excluídos, eram deixados de lado, porque na sociedade daquela época, essas pessoas eram amaldiçoadas por Deus. Por isso eram assim, eram coxas, aleijados, que estavam pagando por algum pecado que ele ou que seus familiares cometeram. Então Jesus nos mostra que essas pessoas nem acesso ao templo podiam ter, porque se eles fossem ao templo, estariam profanando aquilo que era sagrado. E Jesus nos mostra que o banquete do reino de Deus é também para todas as pessoas, principalmente para aquelas que são excluídas e marginalizadas da nossa sociedade. Assim como na sociedade de Jesus, hoje também, nos nossos dias, muitas pessoas são excluídas do convívio social e também do convívio das nossas igrejas. E é aí que nós devemos agir, é aí que nós devemos interagir, e é aí que nós devemos levar a palavra de Jesus. É aí que nós devemos levar o convite para o banquete do reino, para o banquete da Eucaristia, para a mesa da palavra, nessas pessoas que são marginalizadas e excluídas. Quantas pessoas hoje são deixadas por causa do convívio social à margem das nossas celebrações? Somos convidados pelo Cristo a fazer da nossa vida um serviço, uma doação, entregando-nos, como Ele mesmo fez, da sua vida uma entrega, um dom total, um dom especial, justamente para levar a dignidade da vida a essas pessoas que sofrem. E assim nós somos convidados hoje, por esse Evangelho, a sermos gratuitos em tudo aquilo que nós fazemos, a colocar a nossa vida em serviço, mas num serviço de gratuidade. E que alegria que neste dia nós celebramos o dia da vocação leiga, para nos ensinar que todos nós que somos chamados a servir, devemos colocar a nossa vida como dom e como serviço para o Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos convidados. Você que está aí agora nos assistindo e ouvindo a nossa reflexão, também é convidado a colocar a sua vida a serviço do outro, a fazer da sua vida um dom de amor, assim como o próprio Jesus fez da sua vida um dom de amor e doou sua vida por todos nós. Também nós somos chamados a doar as nossas vidas, principalmente por aquelas pessoas que mais sofrem e padecem. E hoje, na nossa sociedade, nós percebemos isso. Há quantas pessoas que vivem na dependência, quantas pessoas que vivem mergulhadas em tantos vícios, seja no alcoolismo, seja nas drogas, quantas pessoas também vivem marginalizadas nas suas próprias famílias, dentro dos seus próprios lares. Quantas pessoas, por causa do seu convívio social ou por causa da sua posição social, muitas vezes são excluídas das nossas pastorais, são excluídas do convívio da nossa igreja. Quantas pessoas que nós conhecemos, por causa da opção de vida que fizeram, por muitas vezes não conhecer Jesus e a sua palavra, deixam de frequentar as nossas igrejas e quando vêm, muitas vezes nós não acolhemos como deveríamos. Elas sentam no fundo e nós sentamos na frente. Nós somos convidados a ocupar os últimos lugares para assim, mediante o convite do Cristo, ocuparmos o primeiro. Somos convidados a colocar a nossa vida a serviço e fazer dela um testemunho para o reino. Obrigado porque você está sintonizado conosco. Daqui a pouco nós voltaremos com o programa Um Coração para Amar. Vejo os meus sonhos escorrendo e a cada instante que se passa aqui sinto que eu preciso mais de ti. Estamos de volta com o programa Coração para Amar aqui na TV Universitária. Que bom que você está sintonizado conosco neste domingo todo especial, dia de rezarmos pelas vocações leigas. Obrigado a você leigo que exerce um trabalho todo especial aqui na Paróquia Santana e também você leigo das demais paróquias aqui de Lavras. Com certeza, a sua vida doada e entrega faz o reino de Deus acontecer também na nossa sociedade.
E hoje, de maneira especial, nós recebemos aqui duas catequistas da Paróquia Santana, a Rosângela e a Laísa. Sejam bem-vindas, bom dia. Bom dia. Bom dia. Queria que vocês falassem um pouquinho para nós aqui, o trabalho que vocês exercem na igreja, além de ser catequista, também um pouquinho aqui de como vocês atuam na catequese. Então, eu também, além da catequese, sou da Missão Deoniana Juvenil, né? E é muito bom estar na catequese, né? Ser instrumento de Deus na vida de muitas crianças, de adolescentes. É um trabalho, assim, muito bom, muito gratificante, né, para a gente. E é uma coisa, assim, maravilhosa. É um chamado realmente de Deus. E eu sou, além de catequista, eu sou ministra da Eucaristia, da Paróquia Matriz Santana de Lavras. Sou também secretária do Lar de Luminárias, do Lar Nossa Senhora do Carmo. E também canto no coral da igreja lá, a missa do Padre Joãozinho. Coisa boa. E para vocês? Vocês na igreja exercem, então, além de tantas missões, mas hoje nós trouxemos vocês para falar um pouquinho do ser catequista, porque nós queremos dar um enfoque maior neste dia para vocês. O que é ser catequista para vocês? Para mim, ser catequista é algo maravilhoso. É poder levar Jesus para as crianças, para os adolescentes, que estão precisando muito disso hoje, né? É uma missão muito bonita e que, para mim, fico muito feliz de ser catequista. Como eu tinha falado antes, é ser realmente instrumento de Deus na vida de muitas crianças, adolescentes. Como a Rosângela falou, eles precisam muito disso, né? E é isso, é maravilhoso para a gente. Muito bem, e vocês fazem um trabalho muito bonito na vida das crianças, dos nossos adolescentes, porque nós sabemos que não é fácil, né, educar as crianças na fé, mas principalmente fazer com que elas aprendam, né, a amar Jesus com um coração simples e sincero. Então eu pergunto para você, Laísa, o que te levou a ser catequista? Então, eu fui convidada, né, se eu me lembro bem, 3 vezes. Eu não aceitei nenhuma das primeiras vezes. E aí eu falo que na terceira vez Deus aceitou por mim. Que eu estava assim, muito na dúvida. Na época eu estava muito atarefada, com muito medo, muito nova, né? Não sabia se ia dar conta de pegar uma turma. E aí eu falo que Deus aceitou por mim. E eu conheci uma outra catequista que nesse ano ficou junto comigo na mesma turma. E foi muito bom. Que bom. E nós sabemos também todo catequista é chamado por Deus a este ministério. Aí eu pergunto a você, Rosana, como você sentiu esse chamado, de que maneira esse chamado tocou no seu coração para a missão de ser catequista? Esse chamado foi bem que assim, eu estava na missa, estava assistindo à missa, e eu sempre quis participar, porque eu ia à missa, mas estava faltando mais alguma coisa, eu queria participar mais na igreja. Daí eu fui à missa e nesse dia eu fui ao Santíssimo, sempre eu passo no Santíssimo antes, na Capela do Santíssimo, e nesse dia eu pedi que ele me iluminasse, mandasse um sinal para mim como que eu poderia ajudar na igreja. E foi na missa, que no final da missa que o padre, pessoa que estava dando os recadinhos lá no final, que convidou para ser catequista. Quem quisesse ser catequista, que poderia ir no expediente paroquial e dar seu nome. Uhum. Aí eu resolvi dar meu nome. Foi a luz, eu acho que na hora que eu pedi lá para o Santíssimo, né, foi a iluminação, foi a luz que eu senti o chamado. Muito bem, vocês trabalham com crianças e adolescentes. Nós percebemos que no mundo em que nós vivemos hoje, em muitas famílias já desestruturadas, as crianças não têm uma base de fé. E é uma pergunta que eu acho muito importante fazer para vocês duas nesse dia de hoje. Como vocês percebem que as crianças chegam na catequese, na sua vivência familiar, na sua vivência espiritual dentro das suas casas? Com que bagagem elas chegam? Elas chegam já com uma bagagem boa, sabendo, por exemplo, as orações básicas ou não? Às vezes o catequista tem que ensinar até as orações básicas para as crianças. Como vocês percebem isso nas crianças e adolescentes que vocês acolhem? Olha, eu percebo, algumas crianças sabem, têm noção de tudo, e outras não.
outras vêm sem base nenhuma. Algumas não sabem nem sequer fazer o sinal da cruz. Tá? Uma vez que eu tive que aconteceu com uma catequizanda, eu até falei com a mãe dela, né? E ela simplesmente falou assim, como minha filha não está sabendo fazer o sinal da cruz? Aí, nela ensinar para a menina, ela ensinou errado também. Então, eu vi que não é só as crianças. Às vezes, os pais não sabem, a família não está sabendo. Então, não sabe passar. Né? Então, eu acredito que se juntar catequista, família, a comunidade, para poder ajudar mais essas crianças, que eles não vêm com aquela base de fé, de saber, de ir à missa, esses detalhes assim que a família deveria trazer. E, no entanto, as crianças chegam, nós temos que ensinar a fazer o nome do Pai, que muitas crianças não sabem, fazer o sinal da cruz. Tem crianças que não sabem fazer a oração do Pai Nosso. Tem criança que não sabe rezar o creio, rezar uma Ave Maria. Então, eu acho assim que a família deveria ensinar mais um pouquinho também. E na sua turma lá de adolescentes, Laísa, como você percebe essa realidade? Como as crianças vêm na sua estrutura familiar para a catequese? Como a Rosângela falou, algumas vêm sim, bem estruturadas, né? Até na nossa turma tem bastantes adolescentes que atuam, né, nas celebrações, atuam em alguma pastoral, em algum ministério. Mas a maioria vem, infelizmente, ainda com uma base assim, meio que assim, não tão estruturada quanto as outras, né? Na questão de saber rezar as orações básicas. Tem aqueles que ainda assim confundem um pouquinho o sinal da cruz e essas coisas. Então, nesse aspecto, falha um pouco, né, na base familiar, em casa, enfim. Qual é a faixa de idade dos catequizandos de vocês? São adolescentes, né? De que idade? De 10 a 13, De 14. 10 a 13 anos. E como vocês percebem que essas crianças vêm para a catequese? Elas vêm motivadas por vontade própria, por amor àquilo, ou elas vêm às vezes, ou muitas das vezes, né, tipo, obrigada pelos seus pais, porque os pais insistem que eles vão por causa do sacramento, né, para que eles tenham um sacramento aí quando eles precisarem, ou não? Ou para eles você percebe que é um valor para eles? Como vocês vejam isso hoje, Laísa? Para alguns catequizandos, né, a gente vê que realmente quer e está ali por vontade própria. Alguns, no início, a gente notava que estava meio que obrigado. Agora, né, já no fim do ano, a gente nota que eles estão mais assim, mais centrados, mais focados, estão indo quase todos. No início faltava assim, né, faltava alguns. Então, assim, na minha opinião, eles estão bem mais focados. E também que a gente tenta fazer coisas muito diferentes, assim, né? Trazer Jesus de uma forma diferente. E eu acho que isso faz com que eles se interessem um pouco mais e tenham mais vontade de ir realmente para a perseverança. Como é o encontro de vocês? Já que eu disse que vocês fazem encontros diferentes, como seriam esses encontros? Então, a gente, por exemplo, antes era assim, mais ler a Bíblia, né? E ficar trabalhando assim, mais a leitura. Claro que a gente lê a Bíblia, né, faz a oração do Espírito Santo, só que a gente tenta colocar músicas, entendeu? Uhum. Fazer passeios também, coisas diferentes, né, para mostrar que Jesus está na alegria, está nos momentos bons da nossa vida. Isso mesmo. Dinâmicas. Toda semana praticamente a gente faz assim, uma leitura e em cima dessa leitura a gente trabalha uma dinâmica, né? A gente chamou de catequese itinerante, né, Rosângela? Que é um livro que cada catequizando leva uma semana para casa e com a família, com os pais, eles vão rezar, né? Fazer orações em cima de um texto bíblico, ou seja, envolve a família, para chegar um pouquinho mais a família para perto deles e da perseverança mesmo. Interessante. Então, esse projeto de vocês chama catequese itinerante. Então, a criança, o adolescente, né, porque na que você já lida com os adolescentes, eles na casa deles fazem essa partilha com os pais do texto bíblico, né, e ali atualizam, então, a palavra de Deus para as suas vidas. Traz para a perseverança na próxima semana. E traz um retorno daquilo que eles vivenciaram. A intenção é essa que nós fizemos. Interessante. Então, é algo
para nós, bem motivador, né? É um pouco daquilo que acontece com a catequese da primeira Eucaristia, né? Hoje nós vencemos a catequese catecumenal, onde os pais precisam ser mais ativos na vida da criança. Então, os pais vêm para a igreja, ajudam na entrega dos símbolos, né, próprios, né, de cada etapa. Então, a gente percebe que os pais se engajam um pouco mais, fazem experiência um pouco mais da vida e daquilo que o filho está vivendo. Agora, a próxima pergunta aqui, eu vou perguntar para as duas, né, eu vou começar com a Rosângela. A próxima pergunta seria: qual a maior dificuldade que vocês enfrentam, né, junto aí na catequese ou com a catequese, não sei se seja na preparação da catequese ou seja com eles, mas quais são as maiores dificuldades que vocês passam? A maior dificuldade, assim, que a gente percebe que passa às vezes é das crianças. Tem aquelas que já estão engajadas já na igreja, que participam da liturgia, de ler, faz leitura, trabalham de coroinhas, cantam, né? Participam na missa, faz teatro. Mas muitas crianças ainda, quando você pergunta se foram à missa, eles não fui. Minha mãe não me levou. Meu pai não me levou. Então, às vezes, fica faltando, eu acho isso, a família levar. E o tempo também, que é 1 hora, eu acredito que, assim, dá para passar. Mas 1 hora é pouco para a gente tentar passar, né, para as crianças aquilo que a gente quer passar, que é levá-las, o importante, que é amar Jesus, né? É o caminho certo, que é Jesus. Eu também penso como a Rosângela e acho que também uma dificuldade seria assim, um pouco de falta de apoio assim, do lado familiar mesmo, que a gente falou da base estrutural, né? Infelizmente a gente vive num mundo muito corrido, então assim, às vezes a gente acaba passando o dia todo sem assim, ter um momentinho para Jesus, um momentinho maior. Então eu acredito que isso seja uma dificuldade, né? Porque se essa base vier realmente assim, mais de casa, na perseverança mesmo vai ser mais fácil. Eles vão ter mais vontade. Então, acho que tudo vai, assim, concorrer melhor, entendeu? Nós queremos que a catequese, nós queremos que ela seja para as crianças, os adolescentes, para os jovens também do Crisma, que seja muito mais do que um aprendizado de conteúdo, mas seja um apaixonar pelo Cristo. Porque na cidade que nós vemos hoje, é isso que nós percebemos. Nós percebemos que as crianças acabam tendo muitos referenciais, mas são referenciais que não preenchem um caminho de vida e não dão sentido para as suas vidas. E nós percebemos que esses referenciais, muitas vezes, acabam maltratando ainda mais o ser criança, o ser adolescente, o ser jovem, porque são referenciais negativos. Como, por exemplo, muitos adolescentes já envolvidos com outros, com drogas, em vícios de bebidas e tantas outras referências negativas que nós temos hoje na sociedade, na parte da sexualidade, de uma afetividade desregrada e tudo mais. Então nós percebemos que os referenciais muitas vezes não ajudam a edificar a criança, o adolescente, o jovem para Deus. Então a nossa catequese da Santana tem esse objetivo. Muito mais do que ensinar apenas conteúdos, como nós conversávamos semana, porque essa base deve ser familiar, nós queremos que eles se apaixonem por Jesus Cristo. Então, para encerrar, eu queria que vocês, primeiro a Rosângela, depois a Laísa, deixassem uma mensagem, tanto para os catequistas, né, ou para os leigos, mas também para os catequizandos de vocês. Então, eu gostaria de deixar o seguinte, a mensagem para os pais também, que é ouvir mais os seus filhos. Que às vezes tem certas crianças que vêm conversar com a gente, coisas que eles não conversam com os pais. Então, acho que pega a gente como uma referência para conversar alguns assuntos que às vezes não tem liberdade de conversar com os pais. Então, dá mais liberdade para os pais, para os filhos, para conversar com eles, né? Porque essa fase é uma fase muito difícil, que é a fase da pré-adolescência, dos adolescentes. Está saindo de criança, não é adulto e não é criança. Então, está naquele pré-adolescente, está no adolescente, e às vezes quer falar, quer conversar, e não sabe com quem. E para os catequistas, gostaria de parabenizá-los, né? Todos, que é um trabalho muito bonito. E para os meus catequizandos, não só para os meus, para todos, gostaria de deixar aqui o nosso abraço
dizer que a gente ama muito vocês e que pode contar conosco. Nós estamos aí para ajudá-los no que for preciso. E a minha mensagem é também que os pais possam ouvir mais os seus filhos e que os filhos também possam ouvir mais os pais, né? Que vocês possam se apaixonar cada vez mais por Jesus, né? Ser realmente loucamente apaixonado por Jesus. Vocês possam, para quem ainda não está na caminhada, possa se engajar na caminhada de estar com Cristo. É uma caminhada maravilhosa. E para quem já está, que continue assim, firme, apaixonado por Jesus. Muito obrigado a Laísa e a Rosângela por virem aqui hoje, por contribuírem também com o nosso programa. Que Deus abençoe vocês. Amém. E o ministério de vocês. Amém. E em nome de todos os padres da Paróquia Santana, eu também quero deixar hoje o nosso abraço, também a nossa oração por todos os leigos que são engajados na vida da nossa paróquia. Se nós formarmos todas as pastorais, movimentos e associações, são mais de 40 na Paróquia Santana. Então a nossa paróquia ela é muito ativa e ela é assim graças a vocês, o trabalho que vocês fazem e realizam junto com a gente. Então, o nosso muito obrigado pela vida de vocês, pela doação, pelo carinho de vocês pela nossa paróquia. Com certeza, o que vocês constroem não é aqui, vocês têm construído a casa de vocês junto de Deus. Ele é o único que pode pagar tudo aquilo que vocês fazem, não por nós, mas por tantas outras pessoas que precisam de vocês. O nosso carinho, a nossa oração e o nosso muito obrigado. E até daqui a pouco com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso, humilde, misericordioso de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vós. Estamos de volta com o programa Coração para Amar, na presença do nosso grande Rei, do nosso Deus e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo nós queremos rezar por todas as vocações leigas, em especial por todos os nossos catequistas. Que Deus possa ser o sustento, que Deus possa ser a força, que Deus possa ser o alimento espiritual de todas as pessoas que trabalham e doam suas vidas nas nossas paróquias, principalmente na Paróquia Santana. Senhor Jesus Cristo, Deus de amor e de bondade, em vossas mãos eu coloco hoje cada uma dessas pessoas que doam as suas vidas em favor do vosso reino. Tu nos dissestes hoje no seu Evangelho que nós devemos sempre, quando fizermos um banquete, convidar aqueles que muitas vezes são os excluídos e marginalizados da nossa sociedade. Hoje eu coloco diante de vós cada uma dessas pessoas que fazem parte das nossas vidas, principalmente aquelas por quem muitas vezes nós deixamos de lado diante da nossa sociedade tantas vezes injustas. Que nós possamos voltar o nosso coração também para cada uma delas. Mas também hoje quero rezar de maneira especial, colocando também em torno desta mesa, da mesa da Eucaristia, principalmente diante de vós, do vosso coração, todos aqueles que dedicam a sua vida pela obra de divulgação do vosso Evangelho. Aqueles que educam tantas crianças, tantos jovens e adolescentes, os nossos catequistas. Mas coloco também diante do vosso coração todos os outros ministérios, associações, movimentos e pastorais da nossa igreja. Quantas pessoas dedicam o seu tempo para levar a vossa palavra e o vosso amor. Levar também vós a tantas outras pessoas na Eucaristia. Por isso, Senhor Jesus Cristo, abençoai cada uma dessas pessoas e as suas famílias. Nós sabemos que aqui não temos recompensa para dar a essas pessoas. Como diz o próprio Pedro, não temos ouro e prata para dar a ninguém, mas aquilo que nós temos nós damos, que é a nossa oração. Que o Senhor possa abençoar, santificar todas essas pessoas, para que fazendo a experiência do vosso amor, a experiência da vossa presença viva na vida de cada uma delas e de todas as outras pessoas
que elas encontram, a quem elas levam do seu tempo, fazendo essa experiência do próprio Jesus. Sinta-se agraciada por tamanho amor e por tamanha misericórdia. Que vós, Senhor Jesus Cristo, possa cada vez mais estar presente nos nossos lares, principalmente na vida dessas pessoas. E coloco também agora em vossas mãos cada uma das pessoas que nos acompanham neste momento nos seus lares. Derramai sobre eles a vossa bênção. Peçamos juntos a bênção de Deus. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Que desça sobre todos nós, sobre as nossas famílias, sobre todos os leigos de nossa paróquia, sobre todos os catequistas, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Estamos chegando ao final do programa Coração para Amar. Neste domingo de nós rezamos, em especial, por todas as vocações leigas. Encerramos este mês de agosto, mês dedicado às vocações. Agradecemos também a Laisa e a Rosângela que hoje estiveram presentes conosco. Que Deus possa abençoar todos os catequistas da nossa paróquia. E obrigado você mais uma vez pelo seu carinho e por rezarem conosco. Até o próximo domingo com o programa Coração para Amar. De todo esse amor, perdoa porque eu matei. Ah, porque zombam de ti e não te consolam, não veem o bem que fizeste por toda a terra.